uma vedação ao tempo de tratamento, como já mencionamos. A Lei 9.656 de 98, no artigo 12, nos diz que são facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos que tratam o inciso 1º e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, na segmentação prevista nos incisos 1 a 4 do artigo, respaldadas as respectivas amplitudes de coberturas definidas pelo plano de referência que trata o artigo 10 e seguintes, com exigências mínimas. Tem até uma redação de uma medida provisória de 2001 que também relata isso. Quando incluir, então, uma internação hospitalar, que é o caso. Então, além dessa parte doutrinária, que falamos da equiparação, para transformar esse tratamento em um home care psiquiátrico, você também poderá utilizar o artigo 12 da Lei 9.656, inciso 2, e também a linha A, que fala sobre as coberturas de internações hospitalares e dos tipos de proibição, de limites do tempo e tudo mais. Disponibilizaremos todo esse material aí para vocês. Então, respaldo doutrinário para a equiparação do home care a um home care psiquiátrico e respaldo legal pela Lei 9656 de 98. Bom, considerando as peculiaridades deste tipo de contrato, pode-se dizer que a coparticipação deve ser entendida como forma de moderar a utilização do plano, ou seja, de inibir o uso excessivo e sem critério das coberturas garantidas no pacto. Uso excessivo e sem critério. Não é o caso do tratamento em clínicas psiquiátricas, pois realmente esses tipos de tratamento demoram muito. E devem ser levados esses critérios afastados com relação à aplicação justamente das cláusulas de coparticipação. 2, 1. Amigos, ainda considerando as peculiaridades deste tipo de contrato, a coparticipação deve ser entendida como forma de moderar a utilização do plano de saúde, ou seja, de inibir o uso excessivo e sem critérios das coberturas garantidas no pacto. No entanto, não pode impedir a concretização da sua finalidade precípua, qual seja a de precaver-se de evento futuro incerto. Nesses casos, este tipo de cláusula de coparticipação, ela não pode impor ao indivíduo justamente a limitação do tempo ao tratamento em detrimento de questões financeiras, de questões de princípios mutualísticos ou até mesmo de questões de parâmetros atuariais que já mencionamos anteriormente. Além disso, senhores, conforme estabelece o artigo 4º, inciso 7º da Resolução número 8 da Agência Nacional de Saúde, a qual dispõe sobre os mecanismos de regulação dos planos e seguros privados de assistência à saúde, a operadora deve estabelecer, quando optar por fator moderador, em casos de internação, valores pré-fixados que não poderão sofrer indexação por procedimentos e ou patologias. Isto é um ponto que pode e deve ser aduzido na sua tese jurídica. O indivíduo, paciente, ele não pode ser penalizado ao pagamento de indexação por procedimentos, no valor da coparticipação. Ou seja, se ele ficou lá 50 dias internado, excedeu os 30 dias, ele ficou 50 dias,
ele, por força dessa resolução, não seria obrigado a pagar 50% do valor do tratamento, porque isso é extremamente oneroso ao indivíduo e quebra justamente a equidade e a boa-fé contratual. Nesses casos, teria que ser fixado pela operadora do plano de saúde um valor pré-estabelecido para justamente ele poder saber os limites das questões das suas despesas financeiras. Bom, a tese fulcral, que é justamente a que foi utilizada pelo entendimento do STJ, pelos argumentos utilizados pelo STJ, foram justamente os princípios mutualísticos e os parâmetros autuariais. Por que é importante entendermos quais foram esses argumentos jurisprudenciais do STJ? Porque é importante o advogado, a parte, saber quais os parâmetros e os princípios utilizados pelo STJ justamente para impor ao paciente a cláusula contratual de comparticipação. É importante sabermos justamente para podermos aplicar melhor tudo que mencionamos até aqui, justamente para que eles possam ter um outro tipo de entendimento. Bom, os parâmetros atuariais, para que possamos entender melhor o entendimento que foi adotado pelo STJ, ele se divide em algumas características, que são as características do risco, da aleatoriedade e do mutualismo. Todas essas características estão aqui nesse diapositivo, mas é basicamente aquilo que mencionamos. Tem-se dentro de um produto, de uma carteira de clientes, diversas características, diversos perfis de beneficiários. Aqueles beneficiários que usam pouco plano, os que utilizam mais ou menos, os que utilizam muito, faz-se o rateio de todos eles para se estabelecer, por meio dos parâmetros atuariais, o valor do prêmio, também conhecido como o valor da mensalidade da operadora de plano de saúde para aquele contrato em específico. Nota-se que os princípios mutualísticos colacionados aos parâmetros atuariais como principal argumentação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, justamente para impingir ao paciente o ônus financeiro para arcar com as custas dos tratamentos de internação psiquiátrica após 30 dias de uso em um período de 1 ano, é, em verdade, ultrajante pelos motivos que vamos falar agora. Alega este entendimento que os parâmetros aqui já mencionados fartamente não limitariam o tempo do tratamento, mas de fato esta assertiva não corresponde à realidade fática, pois em sua grande maioria os beneficiários celebram contratos na modalidade coletiva por adesão ou na modalidade empresarial, onde esses valores dos prêmios são muito mais reduzidos. Desta forma, pacientes nessas condições se veem obrigados a abandonar o tratamento, visto que a diária de hospedagem, com todos os acessórios que compõem este tipo de procedimento médico, realmente são muito onerosos, como pagamento de honorários de profissionais, medicamentos, alimentação, são exacerbadamente onerosos, não só onerosos, mas exacerbadamente onerosos, a quem paga uma mensalidade a custos compatíveis com sua realidade financeira. Neste ponto, vemos realmente que a súmula 302 do STJ deve ser aplicada ao caso presente, quando você conseguir construir justamente, através da doutrina e dos dispositivos da lei que mencionamos, a equiparação ao home care psiquiátrico. Não podendo, de toda sorte, a aplicação dessas teorias estatísticas atuariais serem aplicadas a essa situação, a situação de doença,
que realmente não sabe o indivíduo ter no ato da avença contratual entre a operadora do plano de saúde, pois o que está aqui em jogo é justamente a saúde. E nos dizeres da ex-presidente, ilustre ex-presidente, ministra Carmen Lúcia, uma situação em que foi bloqueada a questão de contratos por franquia e de coparticipação, ela disse que realmente saúde não é uma mercadoria e por isso não pode ser precificada nos moldes aleatórios, mutualísticos, que quer deixar transparecer o entendimento da Corte Superior. O entendimento do STJ sobre a matéria viola realmente os dispositivos constitucionais, como bem mostrado no diapositivo, rasgam a Constituição da República Federativa do Brasil, rasgam a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, promulgada pelo Decreto 6.949 de 2009, com status equivalente ao de emenda constitucional, nos artigos 5º, parágrafo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantidos aos brasileiros e estrangeiros as questões de inviolabilidade, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, e isso tudo é transgredido por esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal nos traz o princípio da dignidade da pessoa humana. O artigo 5º nos traz o direito à saúde, à igualdade, segurança. O artigo 196 do caput fala sobre a saúde. A saúde é um direito de todos e isso não é visto por esta jurisprudência, que, em detrimento de questões financeiras, limitam no tempo o tratamento do paciente com transtornos psiquiátricos. Então, meus amigos, mesmo com todas essas teorias que apresentamos aqui, as teorias das questões pré-processuais, processuais, as teses preliminares, as teses de mérito, você ainda pode apertar o botãozinho do plano B. O plano B, neste caso, é para somar tudo aquilo que falamos até agora. É o relatório médico. O relatório médico, nas ações combinatórias de obrigação de fazer, um pedido de tutela provisória de urgência, com natureza antecipada, inaudita altera pars, é realmente a prova de ouro para poder instrumentalizar o seu processo e fazer com que o julgador não consiga aplicar ao caso concreto a imposição da cláusula de coparticipação impingida ao paciente em até 50% do seu tratamento. Bom, o que deve constar então nesse relatório médico para que seja realmente efetivada a equiparação do home care psiquiátrico a uma internação em clínica psiquiátrica? O relatório médico ele deve conter a descrição do CID-10, do transtorno mental ou psíquico com aquele paciente que o seu cliente tenha, a descrição do tipo da patologia que ele tem, e também deve-se justificar o médico assistente, que é o médico de confiança do seu cliente, do paciente, ele deve justificar a real necessidade de se ter um home care psiquiátrico no domicílio do paciente. Essas justificativas são encontradas principalmente pelos parâmetros de infecção nosocomial. Sabemos que muitos hospitais especializados na área de psiquiatria possuem diversos tipos de gamas, de culturas de bactérias que podem realmente
complicar a vida, a saúde do paciente, que não possui nenhum transtorno de ordem orgânica, mas só de ordem cerebral, mas pode contrair alguma infecção hospitalar por conta da sua hospedagem num centro psiquiátrico, por exemplo. Se ele for para casa, no home care psiquiátrico, a cultura de micro-organismos, de um modo geral, é bem menos virulenta do que aquela que encontramos nos hospitais. Uma outra justificativa que o clínico poderá elencar nesse relatório médico é justamente as melhoras que o paciente terá no seu domicílio, os melhores cuidados. Por quê? Lá na sua casa, o paciente vai ter a presença dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus pais, esposas, filhos, a convivência com seus familiares de um modo geral, bem como uma visitação de amigos da escola, do trabalho, sem aquela questão de horário marcado, todas essas questões que identificamos como socioafetivas, elas realmente melhoram muito a integração social e familiar, pois, como já mencionamos anteriormente, o tratamento psiquiátrico ele não se limita única e exclusivamente à parte psicofarmacológica, ou seja, de medicamentos. Deve-se também procurar integrar este indivíduo à sociedade. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e todos os outros órgãos que tratam sobre as questões de saúde, questões sanitárias, eles preconizam justamente essa desinstitucionalização do paciente, para que se possa afastar o estigma, o rótulo de uma pessoa doente que pode ser impingido a ele pela sociedade. Então, como falamos, o home care psiquiátrico, além de constar no relatório médico essas questões que mencionamos, o médico poderá e deverá colocar ainda que deve ser fornecido pelo operador do plano de saúde medicamentos, insumos e outros correlatos farmacêuticos. Por quê? Justamente para imitar as condições que o paciente teria se estivesse internado numa clínica ou no hospital psiquiátrico. E mais, o relatório médico, do médico assistente, do médico de confiança do paciente, deve trazer ainda que a necessidade da integração do tratamento à equipe multidisciplinar. Então, ele deve colocar no relatório médico que aquele paciente tem a necessidade de profissionais de terapia ocupacional, do próprio médico psiquiatra, serviços de enfermagem, fisioterapeuta, assistente social e psicólogo. Então, pessoal, essa foi a videoaula sobre o entendimento que o Superior Tribunal de Justiça tem sobre essas questões de internação psiquiátrica após 30 dias de internação e as teorias jurídicas que estamos fomentando e fornecendo para vocês, para que possam justamente elaborar a melhor jurisprudência a fim de que a limitação de tempo de tratamento em detrimento de questões financeiras sejam afastadas por essa jurisprudência que é tão maléfica para a sociedade, para a saúde dos pacientes. Estamos, a partir de agora, elaborando diversas palestras, videoaulas e cursos de extensões relacionadas ao direito em saúde. Para você que é advogado, que não milita na área e que se interesse por militar nessa seara jurídica que está tendo um grande boom, uma grande procura das pessoas. Segundo o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, as reclamações contra plano de saúde já são a segunda maior causa de procura e de reclamações junto a esse órgão. E você que é profissional da área da saúde, da equipe multidisciplinar de saúde, enfermeiros, médicos, dentistas, farmacêuticos,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e fonoaudiólogos. Elaboraremos também alguns cursos relacionados à profissão de vocês, para que vocês possam evitar alguns ou incorrer em alguns erros. Muitas vezes esses profissionais, em decorrência do seu exercício profissional, podem vir a cometer algum tipo de erro que incorrerá em algum dos graus de culpa, que é preconizado pelo Código Civil, por negligência, imprudência e imperícia. E esses erros, em decorrência da profissão, podem trazer algumas complicações de ordem administrativa junto aos seus órgãos de conselho de classe, complicações em demandas processuais criminais, se o paciente tiver algum tipo de lesão corporal ou vir a óbito por conta desse erro no exercício profissional, e também complicações processuais de ordem civil, a parte financeira, por indenização por danos morais, danos estéticos e danos existenciais. Também a APSE, a Advocacia para a Saúde Educacional, está focada na gestão do negócio de saúde. Você, proprietário de clínica, você que faz parte de algum conglomerado, algum instituto de nosocomial, hospitalar, também iremos elaborar alguns protocolos de cursos para aumentar justamente, para que essas instituições possam estimular a equipe de saúde para aumentar o compliance legislativo em questões como protocolos de CCIH, em questões de protocolos clínicos, das comissões de farmácia terapêutica, farmacoepidemiologia, farmacovigilância, quais os tipos de escopo de atividade que o profissional tem, ele pode invadir a atividade do outro profissional. Então são essas questões justamente consultivas para evitar que ocorra erros pela equipe e aumente também a questão da prevenção com foco sempre no paciente. Então a APSE, a Advocacia para a Saúde Educacional, agradece mais uma vez a oportunidade de estar com vocês e nos encontramos nos próximos cursos. Um beijo para quem beijo, um abraço para quem é de abraço e até a próxima.